Fala galera, beleza? William Lins aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Pessoal, conforme prometido, estou trazendo para vocês a pintura do nosso busto do Majin Buu. E pessoal, o mais legal é o seguinte, é que neste mesmo mês, há um ano atrás, eu fiz a pintura daquele porta-balas do Majin Buu. Eu vou deixar passando a imagem aí pra vocês. E eu fiz assim, sem pensar. Depois que eu finalizei a peça que eu lembrei, eu falei, putz, há um ano atrás, mais ou menos, eu pintei também o Majin Buu. E pra comemorar este um ano de canal, estamos fazendo outro. E pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Se de repente você gostar, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Então, bora! Pessoal, todo início de pintura é fundamental utilizar o primer. O que é o primer? Ele é um promotor de aderência. Ele vai criar uma excelente aderência na peça e quando você passar a tinta, ele vai criar uma excelente aderência na tinta. Isso é necessário porque você, quando pinta sem utilizar o primer, às vezes só passando a mão, a tinta começa a descascar. Porque a tinta não tem uma aderência muito boa em filamento, em plásticos, metais, vidros, etc. Então o primer ele vai ter esta funcionalidade. Além de promover a aderência, o primer, principalmente o in spray, ele cria uma camada mais grossa na nossa peça e ele acaba preenchendo aquelas linhas de impressão. Então, se você quiser elevar o nível da sua pintura, eu recomendo utilizar a lixa d'água justamente para suavizar. E aproveitando, pessoal, que eu estou falando de primer in spray, como o local aqui é fechado, eu não estou utilizando, por isso que eu resolvi testar este primer, que é um primer da Alteza, ele não tem cheiro e ele é transparente. Eu gostei bastante porque você que mora em apartamento, que joga bolinha de gude no carpete, que empinava pipa no ventilador, não pode usar spray dentro de casa? Essa aqui é uma excelente alternativa. E este primer ele é muito concentrado. Então assim, eu fiz a diluição lá com cerca de 20 a 30% de água, misturei e fui aplicando camadas finas. E lembrem-se, pessoal, pintura é algo que você precisa ter uma certa paciência. Então eu recomendo utilizar camadas finas justamente para trazer um melhor nível de detalhamento na peça de vocês e uma melhor qualidade de pintura. Aqui com a referência em mãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos sombrear os pontos mais profundos da nossa peça. Porém, no meio do processo eu fui gostando tanto do resultado, gostei tanto deste rosa, que eu acabei mudando os planos. O correto seria fazer o seguinte, primeiro eu faria a camada base da peça e depois eu iria sombrear. Mas como a nossa peça ela tem já esse fundo meio marmorizado, numa cor mais clara, e nós aplicamos aquele primer transparente, então funcionou super bem. Ainda bem. E a aplicação, pessoal, desta camada de sombra não tem segredo. Basicamente, vocês mantêm uma distância da peça de vocês com o aerógrafo, vão aplicando nas partes mais profundas da peça. Se de repente tiver um errinho ou outro, não tem problema, porque isso dá para corrigir mais para frente. E peguem todos os pontos profundos da peça e utilizem esta cor mais escura que nós fizemos. Isso vale para todas as peças que vocês forem pintar. Por exemplo, vocês vão pintar um personagem realista. Então, digamos que ele seja moreno. Você precisa pegar uma cor mais escura do que o moreno, a cor base dele, dar uma escurecidinha lá de repente com preto, com marrom, e vocês vão aplicando nessas partes mais profundas, que não tem erro. E uma coisa que eu gosto de fazer, pessoal, assim que eu finalizo o sombreamento dos pontos mais profundos, é justamente o quê? Dar um geralzão na peça. Então eu tombo a peça, deixo de uma forma que a tinta vai pegar nos pontos só inferiores e dou aquela passada geral, conforme vocês estão acompanhando aí no vídeo. E depois da sombra vem o quê, pessoal? Não sei. A luz. Acertou. Agora nós vamos iluminar a peça e ela vai seguir basicamente o mesmo princípio da sombra. Porém, como a luz ela não fica nos pontos mais profundos, nós vamos ter que colocar nos pontos mais altos. E como na sombra nós escurecemos, nós pegamos o rosa e escurecemos com o marrom, na iluminação nós vamos fazer o inverso. Nós vamos clarear com branco. Que na verdade esse aqui não é branco, essa cor aqui é a mineral.
Aplicação sem muito segredo, lembrem-se de aplicar nos pontos mais altos, os pontos onde tem mais iluminação. Às vezes ajuda a pegar uma lâmpada, uma luminária, colocar bem em cima da peça e vocês vão conseguir distinguir melhor aonde vai ficar a sombra e onde vai ficar a luz. E agora nós vamos repetir o mesmo processo da sombra, que vai ser também aquele geralzão na peça. Reparem bem como a peça já mudou de aspecto, já está criando vida. Ela criou mais profundidade e criou mais iluminação. Agora nós vamos fazer os washes. Pessoal, o wash é algo muito simples. Vocês basicamente vão colocar uma gotinha de tinta e vocês vão completar o copinho aí um pouquinho mais da metade com água e deixar aquela tinta bem ralinha mesmo, bem diluída. E neste caso, como é uma pintura simples, nós iremos intercalar as cores. Primeiro com vermelho, depois o amarelo e depois azul. E pessoal, deixem secar a tinta, tá? Apliquem, tenham paciência, deixa secar e depois vocês vêm com uma nova camada. Aí vocês me perguntam assim, ué William, mas aonde eu aplico o vermelho? Aonde vai o amarelo? Aonde vai o azul? Pessoal, verifiquem a referência. Vocês têm que treinar os olhos de vocês para poder ter uma noção aonde as cores vão. Então vocês apliquem nos pontos específicos e se de repente algum ponto precisar mais, olhando vocês vão perceber. E basta ir repetindo o processo. E por isso que é importante observar. Eu percebi que faltou um pouquinho mais de vida na peça. O vermelho, o amarelo e o azul, geralmente nós utilizamos para cores de seres humanos, realistas, né? Majin Buu não é realista, cara, não é um ser humano, é um alienígena. Tá me tirando? Então eu percebi que precisava de um pouquinho mais de rosa e eu utilizei esta cor aqui como wash também. Tá bom. Agora, duas dicas rápidas que eu vou passar para vocês. A primeira é o seguinte, aqui eu estou passando um cotonete após aplicar o wash, justamente para remover a tinta. Como a nossa base ela é mais branca, passando eu vou removendo bem de leve, com muito cuidado, justamente para poder trazer mais brilho nesta parte. E agora aqui eu pego aquele rosa que nós utilizamos de wash, pego um pincel e vou espirrando no Majin Buu, justamente para trazer algumas pintinhas aí, trazer uma textura que traz um pouco mais de realismo para a nossa peça. Agora eu aplico um wash bem carregado naquele rosa, um pouquinho mais chamativo, se eu não me engano ele é o pink, eu vou deixar no vídeo aí pra vocês, lembrando que todos os materiais que eu utilizo tem uma lista aí que eu recomendo, tá? E depois deste wash, o que nós fazemos? Eu dou uma acentuada agora no sombreamento dele, porque como nós fizemos diversos washes, ele acaba perdendo um pouquinho, então eu vim com um pouco de rosa, com marrom novamente, e só dei uma reforçada. Agora, depois de finalizar a pele, nós precisamos aplicar um verniz para selar. Eu fiz uma mistura de verniz fosco com verniz brilhante. Eu coloquei 50-50. 50-50 o quê, rapaz? Se vacilar, você dá o... Isso traz um pouquinho mais de realismo para a peça, porque se for muito fosco, as peles não são dessa forma. Tem um ponto de suor, tem um pouquinho mais de brilho. Então, fazendo assim, ao meu ver, fica muito bacana. Ó, neste momento eu comecei a pintar os olhos e a boca. Eu trabalho com a tinta bem diluída. Como o olho dele é preto, nós diluímos o preto. Se fosse branco, o fundo do olho dele, aí seria um branco com um pouquinho de cinza, justamente para poder não ficar muito branco, ficar esquisito, e a tinta diluída. E pessoal, eu não gravo pintando olhos porque eu tremo demais, isso desde criança. E para pintar essas partes mais precisas, eu aproximo a peça bem aqui, próximo ao corpo, justamente para poder pintar. E nestes processos eu preciso que alguém grave para mim. E no momento eu estou sem ninguém para gravar. Mas de qualquer forma eu consegui gravar alguns takes aqui pintando o olho. E pessoal, a dica que eu dou para vocês pintarem o olho é o seguinte: o pincel mais fininho que vocês tiverem, trabalhem bem com a precisão, aproximem bem a peça ao corpo e utilizem a tinta bem diluída. Por quê? Com a tinta bem diluída, vocês vão passar, vocês vão começar a marcar. Se de repente tiver uma falhinha, você consegue aumentar, você consegue diminuir, você consegue cobrir. Se você pegar tinta muito grossa e já passar de uma vez, vira uma melequeira só. Então esta é mais uma dica que eu passo para vocês. E agora, meus amigos, para finalizar, o que eu fiz? Eu apliquei um verniz semi-brilho na parte preta dos olhos e na pupila do olho, naquela bolinha menorzinha, eu apliquei um verniz vitral. E este aqui é o resultado final da nossa pintura, pessoal. E aí, deu para aprender? Espero que sim.
E eu vou explicar para vocês aqui mais uns detalhezinhos que eu fiz que eu acabei não gravando. Eu coloquei aqui nos furos aquela massinha de EVA, justamente porque os fundos eram profundos, que a ideia dessa peça seria outra, né? E aqui no logo do Majin Buu, eu coloquei uma resina preta, né? Coloquei a resina, fiz a cura dela, depois de fazer a cura eu apliquei um verniz brilhante. Eu gostei do resultado, pessoal. E você, gostou? Se você por acaso gostou, deixa, o seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Um grande abraço a todos e valeu!